Olá, meus queridos, uma boa tarde para vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável, e hoje estou passando por aqui para conversar com você sobre fisioterapia, a importância da fisioterapia para o idoso. Pois é, estamos agora nessa época de pandemia, muitos idosos são acamados, têm mobilidade reduzida, e as fisioterapias, na maior parte, né, dos municípios, ou grande parte dos profissionais, deixaram de fazer a fisioterapia. E isso pode trazer vários prejuízos para o idoso, tá? Então, hoje às 20 horas, nós teremos uma live no Instagram sobre o assunto, mas eu já vou introduzir esse assunto aqui, porque eu acho importante chamar a atenção de vocês para a questão da fisioterapia, tá bom? Quero dar uma boa noite aqui para Glaciete Ferreira, seja bem-vinda, Glaciete. Quem mais estiver presente também, deixa o seu boa noite aqui, Marinês Instrumento, lindona. Vou ligar aqui no celular também para eu olhar todos os comentários de vocês. Glaciete, Marinês, quem mais está por aí? Ah, lindona, que bom, Glaciete, que você está gostando. Gente, quero lembrar vocês que, como eu já tinha falado, eu não tenho feito lives aqui todos os dias, porque eu estou fazendo lá no Instagram às 20 horas, tá? E lá no Instagram eu estou fazendo com convidados especiais. Então, todos os dias eu faço as lives lá à noite, faço o download da live, coloco no YouTube, de manhã eu coloco aqui para vocês também. Por quê? Porque a gente precisa diversificar os assuntos, né? E trazer outros profissionais que possam contribuir com vocês nesse tempo de pandemia, tá bom? Mas as lives lá no Instagram já estão, as lives com participação, né, já estão terminando agora essa semana, e a partir de semana que vem eu vou estar fazendo lives aqui todo dia também, tá bom? Fiquem tranquilos. E agora eu passei por aqui porque eu quero conversar com vocês sobre fisioterapia. Gente, o que acontece, né? Daqui a pouquinho, às 20 horas, nós vamos fazer uma live lá no Instagram, falando sobre a importância da fisioterapia gerontológica domiciliar, ou seja, aquela fisioterapia que é voltada para os idosos acamados, né? Para os idosos que já têm a mobilidade reduzida e que, portanto, precisam do profissional de fisioterapia. E aí, o profissional que vai estar com a gente lá hoje, ele vai conversar a importância dessa fisioterapia gerontológica domiciliar e também quais as estratégias de prevenção que esse profissional deve utilizar, as adaptações que ele deve fazer para continuar a fisioterapia com o idoso durante esse período de pandemia, tá? E aí eu estou passando por aqui para conversar com vocês a importância da fisioterapia. Muitas pessoas não têm noção, tá? Mas o idoso que tem mobilidade reduzida, que precisa de fisioterapia, que ele não faz, acontece um conjunto de complicações e eu já vou falar agora para vocês, tá bom? O primeiro ponto que a gente sabe é o seguinte, né? À medida que o idoso, à medida que nós envelhecemos, nós temos várias alterações fisiológicas, correto? Então, nós temos perda na questão da flexibilidade, perda na questão da amplitude dos nossos movimentos, perda na questão do equilíbrio, perda de massa muscular, de força muscular. É óbvio que a porcentagem dessa perda de flexibilidade, de força, de equilíbrio, vai depender se você foi ou é um idoso que se movimenta, que faz academia, que faz musculação, que caminha, que está sempre, se você for um idoso que está sempre se movimentando, né? Sempre tentando fazer, saindo, passeando, fazendo as atividades de casa, atividade de força, você vai sentir bem menos essa perda de força, né? Essas alterações fisiológicas. Agora, se você for um idoso que não faz nenhum tipo de atividade, né? Ou que na sua vida prévia aí você não fazia, você vai sofrer mais com essas perdas, essas alterações fisiológicas que eu falei com vocês, que acontecem ao longo do processo de envelhecimento, tá? Só que além dessas alterações decorrentes já do processo de envelhecimento normal, tem outras questões que influenciam nesse fato do idoso ter uma perda de mobilidade, ou seja, uma perda de movimento, né? Na verdade, é isso que a gente quer dizer, mobilidade e movimento, ou seja, é dificuldade do idoso para andar, para fazer as atividades de casa, para ir no banco, para ir no mercado, para ir numa loja, né? Então, tem as alterações fisiológicas que acontecem à medida que a gente envelhece, e tem outras questões também. Então, por exemplo, se o idoso ele tem perda de visão, se o idoso ele tem perda de audição, se o idoso tem algum problema cognitivo, por exemplo, tem doença de Alzheimer, tem Parkinson, tem alguma doença neurológica, sofreu um AVC, por exemplo, ficou com uma perda, um comprometimento, né? Seja um comprometimento cognitivo, seja o próprio comprometimento físico.
Se o idoso é sedentário, como eu falei, se o idoso não estimula, tudo isso vai contribuir para que ele tenha uma perda muito maior de todas essas questões que eu falei, e aí vai acabar com déficit motor, ou seja, com dificuldade para andar, com dificuldade para caminhar. E aí o que, que vem acontecendo, tá? Agora, nesse momento, quero dar uma boa noite primeiro para quem está entrando aqui, antes de eu continuar, né? Sônia Nascimento, Vera Lúcia, Maria Livanda, seja bem-vinda, gente. E aí, o que que acontece, gente, nesse período agora de pandemia, tá? Alguns idosos se movimentavam, não tinham uma perda acentuada de mobilidade, né? Ou seja, andavam, caminhavam. E durante esse período agora de pandemia, que estão isolados, estão começando a ter perda de movimento, ou seja, começando a ter perda de massa muscular, perda de força, perda de equilíbrio, porque estão muito parados, né? Estão sentados ali, sem fazer atividade, sem caminhar, sem fazer nenhum tipo de exercício, sem sair, sem conversar com outras pessoas. E eu vou explicar para vocês também o quanto que a interação social contribui para o movimento, né? Para vocês estarem em movimento. O que, que acontece com a pandemia? Agora, alguns que se movimentavam estão experimentando uma perda aí na questão dos movimentos, porque estão parados. Outros, que são aqueles idosos que já eram acamados, que não andavam, ou que andavam com alguma dificuldade, idoso com Alzheimer, né, como a Maria de Jesus está falando, idoso com Parkinson, idoso com sequela de AVC, que fazia fisioterapia, que agora está trancado dentro de casa, que não está fazendo, ele está tendo uma perda muito grande, e isso é um problema. É a questão que a gente vai conversar com o fisioterapeuta hoje. Porque o que, que acontece? As diretrizes, né, vêm para a gente e falam assim, olha, o idoso ele tem que se isolar, ok, tem mesmo que ficar em casa. Agora, tem que ser oferecidos os serviços necessários para o idoso continuar tendo bons níveis de saúde. Se você isola o idoso, além de não ter interação social, que a gente já sabe que se o idoso não interage com a família, não interage com amigos, né, não interage com os outros, isso já vai trazer um déficit na questão do motor, ou seja, de movimento, um déficit cognitivo, problemas psicológicos e etc., né? Se você faz isso, isola o idoso e não oferece nenhum tipo de serviço para ele, a situação complica. Então, o ideal seria o quê? É o que a gente vai conversar na live mais tarde. Os profissionais, né, de fisioterapia, as famílias se adaptarem para esse idoso continuar recebendo esses serviços. E o sistema público também, né? O sistema público deveria continuar oferecendo esses serviços para o idoso, com todas as adaptações necessárias em questão de higiene, né? Todo o protocolo que é necessário para que esse idoso não seja infectado aí com o coronavírus. Agora, parar de vez, isolar, trancar o idoso dentro de casa, não fazer fisioterapia, não fazer movimento nenhum, não ter contato com ninguém, é um problema muito sério, tá? Então, o que, que a gente sabe? Quando a gente conversa com idoso, isso aí eu quero que vocês respondam para mim, Zenilda, Lindona, que está aí, e confirmem para mim se não é verdade. Quando você pergunta para o idoso assim, como vai a sua saúde? Como que você sente a sua saúde? Geralmente o idoso fala, ele compara com o quê? Ele pensa o seguinte: se eu ando, se eu movimento, se eu vou no mercado sozinho, se eu vou no banco sozinho, se eu faço minha comida sozinho, eu tenho saúde. Se eu não ando, se eu não vou no mercado, se eu dependo dos outros para me dar banho, para fazer minha comida, para eu subir no ônibus, para eu fazer minhas compras, então eu não tenho saúde. Então, a questão de conseguir fazer movimentos ou não está completamente relacionado à autopercepção, ou seja, a forma do idoso avaliar a própria saúde dele. Então, quanto maiores são as perdas que o idoso tem em relação ao movimento, menos saúde ele acha que ele tem. E aí o que, que acontece? Se ele acha que ele tem menos saúde, ele cai num processo de depressão, não é verdade? Vocês que são idosos aqui e que já têm algum tipo de comprometimento motor, se vocês têm, não é verdade? Que vocês ficam mais suscetíveis à depressão, né? Aquela tristeza, a ansiedade, porque você já começa a olhar para você como um idoso que depende do outro, que não tem mais condições de viver sozinho, que não tem mais condições de produzir, que o tempo inteiro vai ter que pedir auxílio de outras pessoas. Isso traz uma tristeza muito grande para o idoso, né? E aí, associado a isso, o idoso que tem poucos movimentos tem menos contatos sociais, ele sai menos de casa. Isso já acontece independente de pandemia, né? O idoso que tem medo de cair, ou que já caiu, que anda devagar, tem dificuldade com amplitude de movimento, anda mais lentamente, né? Ele acaba deixando de sair de casa por conta do medo de cair, do medo de ter outros problemas na rua. E aí ele deixa de ter interação social, deixa de conversar com outras pessoas. Eu já falei aqui para vocês várias vezes, quanto menos contatos sociais o idoso tem,
maiores as possibilidades dele ter problemas cognitivos, dele ter demência, né? Não só demência Alzheimer, mas outros tipos de demência também, porque o fato de você conversar, interagir com outras pessoas, faz você trabalhar a sua mente. Você trabalha a organização dos seus pensamentos, né? Planejamento daquilo que você vai falar. Muitas vezes o outro traz um problema para você, que você vai tentar ajudar, né? E como que você faz para tentar ajudar? Pensando, né? Raciocinando. Tudo isso faz você trabalhar o seu mental. Se você não interage, você tem, né, maiores possibilidades de ter problemas cognitivos. Outra questão é a questão do lazer. O idoso que tem pouco movimento faz menos lazer, ou seja, caminha menos, dança menos, passeia menos, vai menos, até buscar suporte religioso, né, na igreja, enfim, centro espírita, o que for. E aí o problema que a gente está tendo agora é, o que, que a gente sabe? O idoso que tem comprometimento de movimento, ele, além dele se ver como uma pessoa que tem menos saúde, o fato dele ter menos movimento já é um predistor de mortalidade, ou seja, quando você olha para o idoso, você vê o idoso com os movimentos dele comprometidos, né? Existem estudos que a gente avalia quanto de comprometimento aquele idoso tem, e você já consegue mais ou menos predizer quanto tempo de vida aquele idoso vai ter. Porque é uma cascata, tá? A falta de movimento, a dificuldade de movimento é uma cascata. Começa com a dificuldade de movimento, que pode vir por várias coisas, como eu falei, alterações fisiológicas do envelhecimento, doenças neurológicas, doenças cognitivas, etc. Vai desembocar nos distúrbios psiquiátricos, na ansiedade, na depressão. E aí, a ansiedade, depressão vai trazer distúrbios nutricionais, ou seja, ou o idoso ele vai comer demais, ou o idoso vai comer de menos. Isso vai trazer obesidade, que traz hipertensão, que traz diabetes, que traz AVC, que traz câncer, que traz Alzheimer. Então, é uma cascata grande, né? Então, tudo isso, diminuir o movimento, vem um conjunto ou outro de doenças juntos, tá? Além da própria autopercepção do idoso de achar que ele já está mais doente. Ele acaba ficando mais doente mesmo por conta desse movimento de cascata. E aí, o que, que acontece? Ele fica mais dependente do outro. A gente sabe que quanto mais dependente o idoso fica, mais suscetível ele está, inclusive, à violência da própria família, seja violência porque a família não quer cuidar, né? E o fato de cuidar ali, ser obrigada a cuidar por lei, acaba fazendo com que a família que não quer cuidar, ou que não tem carinho, amor, por várias razões que a gente já conversou, que não quer cuidar, mas é forçada a cuidar, acaba se tornando uma família violenta, ou às vezes o próprio fato de você ter que cuidar, que é cansativo, dar banho, dar comida, né? Levar ao banheiro, trocar fraldas, etc., é estressante, acaba fazendo com que esse familiar fique violento. Isso eu não estou justificando, estou falando que é a realidade. Uma pessoa estressada, ela fica mais agressiva, ela fica mais violenta, né? E aí, o que, que acontece? Tudo isso faz com que o idoso tenha a saúde dele diminuída. Então, qual que é a questão, gente? A gente sabe que nós estamos passando por um momento de pandemia. A gente sabe que o idoso tem que se isolar. Agora, alguns serviços têm que ser garantidos, né? E isso vocês, enquanto familiares de idosos, né? Você, enquanto idoso que está assistindo aqui, precisa lutar por isso, né? A gente precisa brigar aí no sistema de saúde, porque, assim, existem equipamentos que os profissionais podem utilizar para fazer fisioterapia domiciliar, por exemplo, né? Para adaptar, né, a roupa, chegar na casa do idoso, tirar a roupa, trocar a roupa, colocar todos os equipamentos, né, colocar touca, colocar máscara de proteção, colocar luva, tudo isso para poder fazer com que o idoso ele não esteja suscetível a contrair o vírus desse profissional e, ao mesmo tempo, também não fique sem fazer a fisioterapia dele. Porque se você cuida de um idoso acamado e ele não está fazendo fisioterapia, vai ser um problema sério. Porque, como eu falei, ele não vai morrer de Covid, não vai ser infectado com Covid, mas ele vai diminuir cada vez mais a movimentação dele, ele vai se ver cada vez mais como um idoso doente, ele vai deprimir, ele vai desenvolver ansiedade, né? Ele vai desenvolver obesidade, ele vai desenvolver hipertensão, ele vai desenvolver diabetes, e aí daqui a pouco, daqui a uns meses, a gente vai ver o que a gente já viu em outras pandemias há muitos anos atrás, que é aumentar o nível de mortalidade, né? Como a gente já tem visto aumentar o número de infartos. A gente não tem dados, como que eu posso dizer para vocês, dados comprovados disso, né? Mas a gente tem experiência, né? Dentro dos hospitais de que o número de idosos que chegam infartando está aumentando, porque é o estresse. Né? É o estresse, você está dentro de casa, você está sem contato, você não conversa com ninguém, você não se movimenta, você vê que sua saúde está piorando, daqui a pouco você não consegue levantar, daqui a pouco não consegue andar.
E aí a situação complica, tá? Então, eu quis passar por aqui agora no Facebook para iniciar essa conversa com vocês acerca da importância da fisioterapia. Quem chegou depois, esse vídeo vai ficar aqui, volte, entenda melhor por que é importante o idoso continuar a fisioterapia, né? E tente depois, se você puder, assistir a live no Instagram, tá? Se você não puder, amanhã de manhã, a partir das 8 horas, a live vai estar aqui. Porque o que o fisioterapeuta ele vai conversar comigo lá no Instagram? Ele vai explicar para a gente quais são as adaptações que o fisioterapeuta tem que fazer para fazer esse atendimento domiciliar em tempos de pandemia, tá? Os equipamentos, enfim, todo o cuidado que esse profissional deve ter. Agora, o que não pode acontecer é a desassistência ao idoso. Não só em termos de fisioterapia, que a gente tem visto muitas vezes é o idoso bater na porta do hospital, ser mandado embora para casa. Às vezes o idoso tendo um AVC, às vezes o idoso infartando, às vezes um idoso que está morrendo de dor no câncer, por exemplo, fase final de câncer, e as pessoas acham que só existe Covid. Existe Covid, é uma situação grave, uma situação séria. A gente tem que evitar o hospital. Agora, tem determinados serviços que tem que continuar, né? A Vera Lúcia está falando aqui exatamente, né, Vera? A pandemia está produzindo isso. O idoso ele está isolado e os serviços não estão sendo oferecidos, né? Então, existem protocolos que o profissional pode utilizar para continuar. Uma das discussões, né, que quem trabalha com envelhecimento agora, que a gente está fazendo é esse. Tudo bem, isola o idoso, mas vamos oferecer o serviço que o idoso precisa. Só não pode continuar desse jeito, né? Quero dar uma boa noite aqui para a Laudiceia, boa noite para a Raquel Mariuso. A Marinês está colocando, imagina, o posto de saúde cancelou a consulta. Imagina quem precisa de fisioterapia. Pois o que acontece, gente? Não se justifica, né? Municípios que têm, por exemplo, o programa de saúde da família, não se justifica deixar o idoso sem assistência. Não se justifica. O que é necessário é que esses municípios tenham, ofereçam ao profissional todo o suporte necessário, né, para ele fazer o atendimento. Então, ele precisa estar de luva, ele precisa estar de touca, ele precisa estar de máscara N95, ele precisa, entrou na casa do idoso com uma roupa, né, tirar aquela roupa, colocar o capote, que o capote é uma roupa que a gente utiliza no hospital, você usa só uma vez, tá? Você usou aquela vez para atender esse idoso, colocou para lavar, colocou numa bolsa para lavar. Vai atender outro idoso? Tem que colocar outro capote. Então, tem que ser feitas, né? Precisam que sejam feitas adaptações para que o idoso continue fazendo o movimento. E, mais uma vez, quando eu falei para vocês, se você é um idoso que anda, você não é idoso sem mobilidade reduzida, não é um idoso que está acamado, o que você tem que fazer? Continue se movimentando mesmo dentro de casa. Faça os exercícios, caminhe, né? Minha mãe está lá dentro de casa, minha mãe é diabética, aquela coisa toda. Então, assim, ela anda 40 minutos dentro de casa. Anda rápido, anda devagar, rápido, anda devagar. Aquilo que eu ensinei para vocês do HIIT. Não pode parar, tá? E se você cuida, né? Ou se você é um idoso que já tem algum problema para andar, tem que fazer fisioterapia, né? Tem que fazer fisioterapia. A gente tem que brigar por isso. Se você tem condições financeiras, né? Exige, é claro, do profissional que vai cuidar de você, que tenha todos esses equipamentos. Você não vai receber na sua casa um fisioterapeuta que não está com touca, um fisioterapeuta que não está com máscara, né? Um fisioterapeuta que não está com luva, não tem condições. Tem que ter todo um protocolo. Entrou dentro da casa, deixou a bolsa lá no corredor, colocou o capote, colocou todos os equipamentos, entrou, fez a fisioterapia. Agora, o que não pode acontecer é parar. Um dos grandes medos, gente, nós que trabalhamos com idosos, a gente sabe que isso, estudo científico, inúmeros já comprovam. O idoso que não se movimenta, ele vai ter problemas cognitivos, tá? E vice-versa. O idoso que tem problemas cognitivos, ele tende a ter problemas de movimentos também, tá? Então, uma coisa está relacionada a outra, tudo está relacionado, tá? E se agora, além de restrição de contato social, o idoso tem problema também com a questão de movimentação, tudo piora. Então, na verdade, eu quis passar por aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre isso, né? Para alertá-los de que o idoso ele não pode ficar parado de jeito nenhum, só vai trazer problema. Raquel colocou aqui, estou com pré-diabetes e deprê, acho que você é a única que estou emagrecendo com a quarentena, né? Então, Raquel, quando a gente fala de emagrecimento, tudo depende da qualidade do emagrecimento, né? Porque se você está emagrecendo porque você está com depressão, você está emagrecendo desnutrida, correto? A gente tem pessoas obesas, desnutridas
a gente tem pessoas magras, desnutridas. Então, quando a gente fala de emagrecimento saudável, tem que ser um emagrecimento pensado, né? Ou seja, você está se alimentando com coisas saudáveis. Você não está fazendo restrição de tudo porque você não está comendo por conta da depressão, né? Então, tem que trabalhar essa questão emocional, tem que entender o fundo, né, dessa depressão. Por que você está com essa depressão? É por conta da questão do Covid, desse momento de pandemia que estamos passando, né? Dê uma olhadinha depois, tem alguns vídeos. Semana passada e na anterior eu fiz um vídeo com a psicóloga falando sobre ansiedade. Mas tudo que a gente conversou ali sobre ansiedade, você pode utilizar, colher para você também pensar a questão da depressão, tá? Por que eu estou depressivo? O que está me levando a isso? O que eu posso melhorar no meu padrão de pensamentos, né? Porque o que a gente vê que faz a gente ficar depressiva é os nossos pensamentos. Seus pensamentos estão aonde, né? Isso que você tem que descobrir para saber por que você está com depressão e mudar esses pensamentos, qualificar esses pensamentos, né? Trazer pensamentos de esperança, parar de focar no passado, de focar nos traumas que você teve, né? Nas questões que você vivenciou para trás. Não sei se você é cuidadora, por exemplo, às vezes eu vejo cuidadoras aqui, né? Cuidaram da mãe, cuidaram do pai, e aí ficam a vida inteira voltando aquele sofrimento, né? E quando fica voltando aquele sofrimento, pensando passado, 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 cai na depressão. E a ansiedade é quando você fica muito no futuro. Ai, será que eu vou ter Covid? Será que não sei o quê? Será que eu vou adoecer? Será que eu vou morrer? Né? Então, o que você tem que fazer? Focar no presente. Como que está a sua vida hoje? Como que você pode ser grata pela sua vida hoje? E isso vai te ajudar, tá? Aprender os exercícios de respiração também, que a gente aprendeu com a terapeuta holística, com a Isis, na sexta-feira. O vídeo também está lá no YouTube, você pode dar uma olhadinha também, porque tem que sair dessa deprê, né? Tem que sair dessa tristeza. Uma tristeza eventual, todos nós sentimos, né? É normal, a gente não tem que se culpar por isso. A gente não pode se manter naquele estado e achar que é normal. Para isso, a gente tem que descobrir o fundo, né? Da onde está vindo esse sentimento de tristeza, de depressão, né? E cuidar da sua alimentação, alimentos nutritivos, ainda que você coma pouco, né? Comer frutas, comer verduras, comer legumes, comer proteínas, coisas saudáveis, tá bom? Isso é muito importante, para não emagrecer e ficar doente, desnutrida, porque vai te trazer problemas também, tá bom? Beatriz Leal, seja bem-vinda. Quanto tempo, Beatriz? Verdade, né? Beatriz colocou, minha mãe teve AVC já faz 7 dias, está na UTI. Vem acontecendo muito isso, né, Beatriz? Eu tenho visto, assim, ó, lá no hospital essa semana, nós tínhamos 2 pacientes foram admitidos no mesmo dia com AVC. Eu não sei se no caso deles ali, até porque eles ficaram com algum comprometimento, né, na fala, enfim, e ainda demora um tempinho, alguns se recuperam, outros não, né? Em termos de fala, quando tem comprometimento de fala, tudo depende da extensão do AVC, né? Então, alguns ficam com comprometimento de movimento, vão melhorando aos poucos, comprometimento de fala, em 24, 48, uma semana melhora. Outros não. Então, esses que estavam lá, estavam com comprometimento de fala já, né? E comprometimento motor também. Então, não sei, a gente não conseguiu conversar para entender se era por conta do estresse de Covid, mas vem acontecendo muito isso, tá? E aí, o que acontece? Por exemplo, uma das idosas, a filha falou que ela não queria ir para o hospital por conta do Covid. Então, isso que vocês têm que entender, gente. Claro, você não vai, tô com qualquer coisinha, uma dor no dedo, eu vou para o hospital. Não. Mas se você cuida de um idoso, ou você é um idoso, você está apresentando alguma coisa diferente, por exemplo, essa idosa, a filha falou que ela estava se sentindo meio confusa, né, meio perdida, e ela ficou o dia inteiro naquela, pendurando roupa e meio tonta, não sabia meio o que estava fazendo, não queria ir para o hospital. Ela foi quando ela teve um lado do corpo parado, e aí, né, começou já a falar a linguagem já enrolada, e aí a filha viu que era um AVC, que poderia ser um AVC, e levou. Muitos idosos não estão indo para o hospital por medo. Então, se tem alguma coisa diferente, aí tem que ir, não tem jeito. Ou liga para o 192 do seu município, pede uma orientação, olha, estou me sentindo assim, assim, assim. Às vezes a equipe do 192 do SAMU vai na sua casa, vai avaliar, dependendo da situação, vai te levar para o hospital. Se não for necessário, não vai te levar. Mas não adianta também você ter um problema sério, às vezes está infartando, está tendo um AVC e não ir para o hospital. Agora, grande parte disso que está acontecendo pode ser por conta do estresse. Então, assim, vocês têm que respirar, né?
evitar ficar estressados, trabalhar a depressão, trabalhar a ansiedade, fazer os exercícios de respiração. Aí se ensinou na sexta-feira, finalzinho da live. Quem não quiser assistir a live toda, vai lá no YouTube, no finalzinho, os últimos 15 minutos da live, ela ensinou o exercício de respiração. Faça todo dia, 3, 4, 5 vezes ao dia, para melhorar esse estado emocional. E quando a gente respira, a gente melhora o nosso mental, melhora os nossos pensamentos, tá? Isso é muito importante para vocês. Quero dar uma boa noite para Maria Silva, boa noite para o Flávio também. Beatriz, desejo uma boa recuperação para sua mãe, tá bom? Que ela se recupere, que ela fique bem. Estaremos todos nós aqui torcendo por ela, tá? Você pode ter certeza que nesse momento aí estamos todos juntos em oração, tá bom? Então é isso, gente. Deixa eu ver a hora aqui, 19 horas. Então é isso. Eu quero dizer a vocês. Eu tinha falado no início da live, né? Não tenho feito lives aqui todos os dias, porque eu estou fazendo no Instagram com os convidados, estou fazendo download, coloco aqui no Facebook de manhã, mas semana que vem eu vou retomar com as lives aqui, tá? Só estou fazendo lá e não estou fazendo aqui, porque as lives estão sendo com outros profissionais, aí não dá para fazer lá no Instagram, não tem como, tá? Aí eu faço lá e boto download aqui para vocês assistirem de manhã, mas não deixem de assistir, todo dia, 8 horas da manhã eu coloco um vídeo, coloco a live do dia anterior. Então, assistam, não deixem de assistir para que vocês possam aprender, tá bom? E aí, semana que vem, eu vou voltar com as lives aqui todo dia ao vivo, euzinha mesmo aqui, trazendo conteúdo para vocês, tá bom? Então, é isso. Acho que é só isso. Quero agradecer a presença de vocês. Quem quiser e puder, você que tem o Instagram, meu Instagram é @prof.julianabenevides. Às 20 horas, nós vamos estar lá com o Márcio, que é fisioterapeuta especializado em fisioterapia gerontológica, e vai falar um pouco mais sobre esse assunto que eu conversei aqui com vocês, sobre a fisioterapia domiciliar, os cuidados, a importância, por que o idoso tem que fazer a fisioterapia, ainda que estejamos em tempo de pandemia, tá bom? Então é isso, quero desejar uma boa noite para vocês, fiquem na paz, daqui a pouco eu encontro vocês lá no Instagram, tá bom? Beijinho, tchau, tchau.